A gente ainda olha para a Amazônia como uma entidade mística. Professores ensinam usando realismo mágico, quando a gente deveria dizer que a Amazônia hoje, ela é, geopoliticamente, a floresta mais importante para o planeta. Isso explica porque todo mundo hoje olha para a Amazônia com um grande interesse. O fato é que a Amazônia, ela não é um pulmão do mundo. A gente aprendeu isso na escola, não é verdade. O pulmão só respira. A Amazônia é hoje o mais importante condicionador de ar do mundo. É que regula a umidade do mundo. A gente não planta laranja aqui no interior de São Paulo se não tiver a umidade da Amazônia ajudando a regular o clima aqui em São Paulo. E qualquer coisa que fazemos para mexer nesse equilíbrio, e aí os números do desmatamento da Amazônia só cresceram nos últimos 3 anos, são postos, estão nos jornais, a gente pode olhar para esses números e começar a perceber que estamos deteriorando o grande condicionador de ar da humanidade. E a gente perde uma oportunidade de informar melhor, de contextualizar, de religar os saberes e de mostrar que esse é um assunto que nos importa e nos interessa a todos. Salve galera, meu nome é Amanda Costa, sou fundadora do Instituto Perifa Sustentável e eu recebi um convite maravilhoso. A Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, me convidou para vir até Itu e conhecer a sede da sua organização. Para esse papo, a gente vai falar sobre o que aconteceu no passado, quais foram essas políticas públicas que marcam a nossa história, o que está rolando agora no presente e quais são as nossas percepções para o futuro. Ei, Amanda! Bem-vinda! Que legal você aqui em Itu, vai conhecer a sede da SOS Mata Atlântica. É um prazer estar recebendo você, porque eu sou diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica e a gente vai mostrar para você o que a gente faz aqui, como é que é a nossa luta pela defesa dessa floresta, a Mata Atlântica, que dá nome ao nosso país. E as pessoas nem sabem, né? As pessoas esquecem que Brasil é uma árvore da Mata Atlântica que quase foi à extinção por conta do modo predatório de colonização que a gente teve, né? E eu, como jornalista, mulher, ribeirinha, uma jovem que na sua idade aprendeu a nadar no Rio Tietê, fui estudar em São Paulo, fazer faculdade de jornalismo. Quando eu voltei, eu era fotógrafa na época, fotógrafa de natureza, eu me deparei com o Rio Tietê cheio de espuma, todo poluído, fétido, uma coisa horrorosa. Eu tinha ido com uma amiga minha de bike para uma área que é muito bonita, na beira do Rio Tietê, de Mata Atlântica, tem cachoeiras e tal. E aí eu falei, não dá para deixar esse rio morrer desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso era anos 80, era 1983. Nesse preciso fazer alguma coisa, minha arma naquela época era a fotografia. Então eu fiz uma série fotográfica daquelas espumas e eu acabei ganhando o primeiro prêmio. E nessas eu conheci um grupo de ativistas e jornalistas que queriam também fazer alguma coisa. E em 1986, então isso foi em 83, mas em 86 a SOS se reuniu com esse grupo de pessoas, empresários, jornalistas, alguns cientistas e fundamos a SOS Mata Atlântica. Que legal! E nesse início dessa nossa jornada aí de meio ambiente, várias organizações eram aquelas que protestavam, que fechavam indústrias poluidoras, que era um ativismo mesmo, porque você imagina, no caso do Rio Tietê mesmo, né, que é o nosso maior rio paulista, tem 1.100 quilômetros de rio, todo o esgoto industrial e doméstico era jogado in natura no rio até o início dos anos 90.
Um crime ambiental, Então, né? isso, o que as pessoas tinham que fazer? Algumas organizações ambientais iam para frente das fábricas, protestavam para fechar uma indústria altamente poluidora. Hoje não. Hoje acho que é um momento de parceria da sociedade civil, das comunidades com a iniciativa privada, que tem uma outra postura, né, perante a questão ambiental. Mas como é que você vê isso hoje? Como é que é você, jovem, está falando de meio ambiente hoje? Eu, em 2017, estava desenvolvendo um projeto de pesquisa na minha universidade e aí surgiu a possibilidade de viajar. E aí eu era voluntária da ACM, em inglês YMCA, e a YMCA Global estava convocando líderes de diversos países para representar suas nações na ONU. E eu, enquanto estudante da sua internacional, estava aqui, ó. Chique, minha oportunidades, vou. E aí eu falei, uau, que desafio. Primeiro, não tinha pessoas parecidas comigo naquele ambiente. Ou seja, no debate de clima, hoje a gente já vê uma maior diversidade, mas naquele momento, em 2017, era majoritariamente masculino, era majoritariamente pessoas muito experientes, de pessoas que entendem e precisam ser valorizadas, mas não podem dominar o discurso, que é o que acontecia naquele momento. Então eu vi um monte de homem branco, heterossexual, falando como que a crise climática ia impactar as comunidades indígenas, ia impactar as pessoas pretas, as pessoas mais vulnerabilizadas. Aí eu falei, cara, eles estão falando de mim, da minha realidade, da minha comunidade. Cadê essas vozes, né? Cadê essas pessoas? O microfone não está nas nossas mãos. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu entro no Engajamundo, que é uma ONG de jovens que trabalha com formação, articulação, engajamento. E aí, esse momento vai em encontro ao meu descobrimento enquanto mulher preta. Aí você fala, Amanda, você é preta, você não sabia que você era preta? Não, eu achava que era moreninha, achava que era mulata. Porque aqui no Brasil tem uma cultura de embranquecimento, no sentido de a gente não promove muitas discussões raciais nas escolas, a gente não promove esses debates. Então, a minha adolescência e a minha juventude foi nesse pensamento de eu preciso sair do Brasil, eu preciso ir para fora, eu preciso ir para o mundo. E aí, quando eu tenho esse despertar climático e racial, eu falo, agora que eu tô aqui, no mundo, na ONU, eu quero voltar. Quero voltar para minha comunidade, quero voltar para o meu território e desenvolver o meu território. Sou da Brasilândia, que é uma das maiores favelas, assim, de São Paulo. E aí eu começo o Perifa Sustentável, primeiro como um projeto, e depois eu transformo o Perifa numa organização, num instituto, tiro o CNPJ. Sofro para tirar o CNPJ, mas conseguimos, assim, agora a gente está na fase de captação. E aí em 2021, 2022, quando a gente vai para o território e começa a dialogar com as lideranças mais experientes, tem o Seu Quintino. O Seu Quintino sempre fala que... Quem é Seu Quintino? Seu Quintino é uma das maiores lideranças ambientalistas da Brasilândia e ele conta que antigamente era mais fácil mobilizar as pessoas. Que ele chamava os moradores e ia todo mundo na frente da prefeitura votar pelos gerentes do bairro. Hoje ele chama as pessoas e o pessoal meio que tá... Adormecido. Essa capacidade de engajamento, eu não sei, queria até ver o que você acha. Se foi a pandemia que deixou as pessoas mais isoladas, se essa coisa de um ativismo virtual, que você acaba não tendo contato, acaba não fazendo coisas comunitárias, né? O que foi que fez com que as pessoas ficassem, de certa forma, meio apáticas para o engajamento? É complexo. E eu, enquanto criadora de conteúdo, percebi que eu precisava mudar muitas das minhas abordagens para conseguir comunicar. Então, hoje eu percebo que as pessoas, elas já são tão atravessadas e já sofrem tanto com a desigualdade e com a pobreza. A gente tem pessoas passando fome no Brasil. 33 milhões de pessoas não estão fazendo 3 refeições por dia. Então eu sinto que às vezes as pessoas pegam um celular para ter um pouquinho de dopamina, assim, ó, e aliviar suas dores. Então o que você quer ver quando você pega um celular? A gente que trabalha na pauta, a gente quer ver coisas da pauta. Mas pensa a galera que não tá dentro desse universo. E aí, o que acontece? Grandes influenciadores e grandes influenciadoras que falam sobre moda, que falam sobre compre, acaba recebendo essa atenção. E quando a gente está nas redes, é uma disputa de atenção. Então, hoje eu preciso refinar bastante meu conteúdo para conseguir dialogar com as juventudes. Então, trazer um pouco de humor, trazer leveza, trazer essas coisas mais simples para quando eu for trazer uma mensagem da pauta, ela ser de fato consumida.
Senão as pessoas só vão assim, ó, tchum, tchum, tchum. E não olham de fato. É muita informação, né? Muito conteúdo. Agora, eu acho que essa coisa da fake news também, né? Tudo que a gente está vivendo aí, o negacionismo da ciência, polarização política, isso também acho que faz com que as pessoas falem, eu não quero um conteúdo, não quero papo cabeça. Na minha época era assim, que as pessoas falavam, eu não quero um papo cabeça, eu quero uma coisa... Quero ficar alienado um pouquinho. Exatamente. Que é muito triste também, né? A gente viu nessas últimas eleições muitas fake news e fake news sendo disseminadas por pessoas que podem ser consideradas intelectuais. E aí cabe esse questionamento, né? Será que essas pessoas estavam conscientes de estar disseminando essas fake news? Algumas sim, outras não, outras realmente caíram. Então acho que isso pega também quando a gente vê um conteúdo mais profundo. Às vezes as pessoas não querem refletir se será que isso é uma fake news? Será que não é? Não quero nem ver, já vou passar. Você está chegando num centro de experimentos florestais, que é a sede da SOS Mata Atlântica hoje, que é uma fazenda que passou por todos os ciclos da degradação. Você está vendo para uma fazenda que tem viveiros de muda, a gente produz mais de 700 mil mudas, pode chegar a 1 milhão de mudas ano, que não tinha árvores, e que hoje é uma fazenda de produção de Mata Atlântica, biodiversidade e água. Você vai conhecer. Que lindo, que especial, tá animada. Bem-vinda à nossa casinha. Eu sonho com uma escola que possa praticar alfabetização ecológica, né? Capra, um pensador importante, aí, também bastante conhecido no Brasil, ele tem experiências muito interessantes hoje nos Estados Unidos, um país de cultura materialista, né, que olha a natureza de forma muito utilitarista. Escolas que já estão praticando hoje a chamada ecologia, alfabetização ecológica. Crianças que começam desde cedo a aprender, mas aprender, e isso é que é importante discutir aqui, não é uma professora explicando no quadro negro ou no PowerPoint, se for o caso. É a criança aprendendo a mexer na terra, plantar, colher. É ela aprender ciência botando a mão na terra, entendendo os ciclos de vida da natureza, entendendo aquilo que ela come, de onde vem, por que vem. Entendendo essas relações. Juntando os saberes, isso é uma proposição moriniana, que é de religar os saberes. Eu posso ir usando o mesmo locus da alfabetização ecológica, ensinar matemática, ciência, história, de uma forma contextualizada. Malu, estou apaixonada pela sede da SOS Mata Atlântica. Que encantadíssima. Bom. Espero que você venha sempre, traga sua comunidade, traga parceiros, porque é para isso que a gente está aqui. A gente vem de um momento muito difícil do Brasil, que foram os últimos 4 anos, que foi esse momento de desconstruir, desmontar todas as políticas públicas de meio ambiente que a gente teve, e junto com isso vieram as fake news e o negacionismo da ciência. Sim. Então, é uma forma de meio que endemonizar, né, as organizações ambientalistas, os cientistas que fazem, por exemplo, a medição do desmatamento, o monitoramento da cobertura florestal do país. E tudo isso fez com que parece que se tivesse aberto uma porteira ou acendido um sinal verde para a degradação ambiental aumentar de novo. Obrigada. Oba, obrigada. Saúde. Saúde, Então, vamos brindar aqui, ó. Vamos brindar com café e chá. A ONU declarou a década da restauração dos ecossistemas. E isso depende muito, eu acho, como você falou dos ODSs, do engajamento, da sensibilização, da participação da sociedade, da governança. E foi justamente isso que foi implodido e que a gente vem enfrentando. Agora vai ser um momento de reconstruir essas políticas públicas. Então, eu queria ouvir de você um pouco como que a gente pode vencer esse desafio, dar voz para essa
população nossa, para que as políticas públicas representem de verdade as pessoas, sabe? E não representem segmentos que são economicamente muito fortes, mas que são conservadores, que são negacionistas, que são retrógrados, né? Para isso que o mundo precisa hoje. Mudança climática é uma realidade, não é uma hipótese que poderá acontecer daqui a algum tempo. A gente já está sentindo na pele. Já está acontecendo, né? O mais desafiador de toda essa história, Malu, é que a mudança climática já é uma realidade e já está impactando as comunidades mais vulnerabilizadas. Mas não são essas comunidades que estão sendo representadas. Então é como se a gente tivesse um Brasil, a gente tivesse esses tomadores de decisão que legislam e governam para determinado grupo social. Mas o Brasil ele é um país diverso, multifacetado. Cadê essas diferentes raças, essas diferentes cores, esses diferentes gêneros sendo representados dentro da política? Felizmente, nos últimos anos a gente viu um retrocesso muito grande e acho que o pior que está acontecendo na realidade brasileira é que, além desses tomadores de decisão que representam o patriarcado, o machismo, o sexismo, essa sementinha de coisas que a gente já deveria ter vencido, como a misoginia, ela foi plantada no coração de muitos brasileiros e de muitas brasileiras, no sentido de que muitas vezes na periferia a gente vê pessoas defendendo discursos como: para desenvolver a gente precisa desmatar, a gente precisa de desenvolvimento. Desenvolvimento é sinônimo de colocar a floresta no chão e fábrica, indústria. E a gente fala, gente... E aí a gente precisa encontrar formas de diálogo para voltar para a base, voltar para a quebrada, voltar para onde muitas vezes a política não deveria ter saído, as instituições não deveriam ter saído. Hoje a gente vê uma influência, principalmente na periferia, que é de onde eu falo, sou da Brasilândia, de muitas igrejas evangélicas. E eu sou evangélica, mas eu sou uma evangélica progressista, uma evangélica que escuta o meu pastor, abro minha Bíblia e falo, será que está de acordo? Que tá certo? Que não é muitas vezes o que acontece na periferia, né? Acho que a gente precisa voltar a estimular esse pensamento crítico. Você me perguntou, tá, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente precisa focar em educação. A gente viu uma grande crise, principalmente com a educação básica no Brasil. Então, a gente precisa voltar a olhar para as novas gerações. A gente não pode chegar a achar que daqui 5, 10 anos vão ter um monte de lideranças fortes, maravilhosas, arrasadoras no Congresso, se a gente não investir desde agora. Então, a gente precisa entender como que está sendo essa educação, fomentar a educação ambiental. Eu lembro, é até triste falar, mas eu lembro que na minha época de escola, o único contato que eu tive era, sabe quando você planta feijãozinho, assim, aí você fica, vai feijão, aí fica aquela competição entre os alunos para ver, o meu feijão vai crescer mais. Isso é triste pensar que num país com uma biodiversidade como o Brasil, os únicos contatos que a gente tem é o feijãozinho. Por que a gente não fomenta hortas nas escolas? Essas hortas poderiam abastecer toda a comunidade. Com certeza. A gente viu o crescimento dos agrotóxicos, a flexibilização da legislação. A nossa população está sendo envenenada. Então, acho que educação ambiental é um ponto muito importante. Segundo, articulação. Eu gosto muito desses debates horizontais, dessa forma como a gente consegue trazer pessoas de diferentes núcleos, diferentes sistemas, diferentes representações para sentar junto e pensar em ideias, sabe? E eu acho muito massa o trabalho que nós fazemos, que, sei lá, tem dia que a gente está no Congresso, tem dia que a gente está na comunidade, e a gente entende que ambos os trabalhos são importantes e esses conhecimentos merecem ser valorizados, apreciados e reconhecidos. E terceiro ponto, eu, enquanto comunicadora, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente precisa fomentar novas narrativas, né? Nesse espaço de ampliar as vozes de lideranças que já estão há muito tempo fazendo, mas por conta desse racismo estrutural, por conta do machismo, não são visibilizadas. Eu lembro que quando a Greta Thunberg, a ativista sueca que iniciou o movimento Fridays for Future, Sexta pelo Clima, quando ela explodiu, o pessoal falava, nossa, olha só, a gente tem uma defensora do meio ambiente. Eu falo, queridos, quantas mulheres indígenas, quantas mulheres quilombolas, quantas mulheres pretas e periféricas a gente já não tem aqui na nossa nação e continua matando. O Brasil é o quarto país que mais mata ativista no mundo. Então, acho que tem essa questão da gente descolonizar, da gente parar de olhar para o norte global, parar de olhar para o exterior
e começar a valorizar o que a gente tem aqui, dentro da nossa casa. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que a humanidade tem uma grande capacidade, o ser humano faz coisas fantásticas, coisas extraordinárias, né, quando quer. E eu acho que a gente tem que querer. Só que nesse momento, nós e os jovens, as gerações que estão aqui e que vão viver o amanhã, têm um desafio enorme que nós não tínhamos, que é da emergência climática. Não dá mais para esperar, para tomar uma atitude amanhã. Então, por exemplo, o mercado de carbono, a cobrança pelo uso da água, instrumentos econômicos que foram pensados para que seja muito caro poluir e emitir, não podem virar um mercado como um passe livre para que as pessoas continuem a poluir, continuem a degradar. Então, a gente vai ter que abandonar combustível fóssil, a gente vai ter que achar inadmissível consumir veneno, produzir veneno, inadmissível não tomar vacina, né? Coisas que voltaram a acontecer e que não eram para estar acontecendo. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Rio Doce, com o rompimento das barragens de mineração, né? Até hoje, todo esse rio está contaminado por minérios, metais pesados que não deveriam estar no ambiente. É uma mudança daquele ecossistema. É uma mudança na vida daquelas pessoas. Sim. E uma mudança muito drástica, né? São Paulo, por exemplo, tem que buscar água cada vez mais longe porque os nossos rios estão poluídos. Só que esse cada vez mais longe não tem mais. Todas as regiões disputam as mesmas águas. Então, a gente precisa reverter esses processos, né? E empregar a tecnologia, conhecimento, formação de toda uma geração que vai trabalhar nessa reconstrução, tanto democrática como ecológica. E, nesse sentido, é legal esse nosso papo, porque também essa questão transgeracional, né, ela é super importante, porque tem culturas que valorizam o conhecimento dos ancestrais, valorizam as tradições, no bom sentido, não aquelas tradições que nos amarram a dogmas, mas que trazem sabedoria. E isso eu acho que a gente precisa resgatar. Então, ouvir mais os nossos povos da floresta, os povos originários, contar as nossas histórias, cantar as nossas canções, sabe? É legal ser globalizado, é legal falar várias línguas e ter esse intercâmbio, encurtar distâncias que a tecnologia permite hoje, mas acolher. Não tem um corre individual, tem que ter esse corre coletivo, onde eu só vou estar bem, só vou estar feliz, só vou estar satisfeita quando os meus pares, quando os meus amigos, quando os meus colegas e quando as pessoas que não estão dentro da minha rede. Quando um vizinho, quando um morador de rua, quando as pessoas que estão fora dessa bolinha também estiverem bem. A gente tem que parar de pensar apenas nesse individualismo, nesse materialismo e pensar num planeta como um todo. Isso é super importante. Agora, a gente tem que ter essa consciência da urgência, da emergência das nossas atitudes, porque degradar é muito rápido. Recuperar, reverter, são anos e anos. Às vezes é até irreversível. Valeu, Amanda, querida. Foi um prazer te receber aqui na SOS. Eu adorei, mulher. Volta sempre. E a gente vai marcar e vai lá. Com certeza. Hoje eu vim pra cá. Na próxima você vai lá pra Brasilândia. Vou sim, com o maior prazer. O Bruno Latour, ele tem feito um estudo nos últimos tempos que mostra que o crescimento do populismo no mundo há uma dissonância cada vez mais clara entre o humano e a natureza, a sociedade e a natureza, né? Então é óbvio que esses movimentos de expansão de populismos ou de agressões e ameaças à democracia atrapalham, criam um cenário que gera mais ruído e afasta as pessoas, de um certo modo, né? Divide as pessoas por modos de pensar, modos de sentir, modos de agir. Mas, ao mesmo tempo, o nosso dilema é tão profundo que, ainda que a gente atrase um pouco, por conta desses ismos todos que invadem a nossa vida, a gente não vai ter como escapar, como gênero humano, de encontrar respostas. Ou a gente vai ser literalmente extinto, né? Sempre é bom lembrar, acho que
algumas civilizações já foram extintas na história, né? Dos cenas da vida, das eras da vida. E elas foram extintas exatamente porque elas não lidaram bem com as questões de equilíbrio com os recursos naturais. A história está cheia desses exemplos, né? Então, acho que teremos que enfrentar, a despeito das distrações de percurso e dos atrasos, esse é um dilema que está colocado e posto para cada um de nós.